Olá, mais uma aula do curso Conhecendo a SIGA. Hoje vamos começar a detalhar os nossos 5 princípios. De como o que é que a gente acredita e como é que a gente executa, né? Ou pelo menos tenta. Oração. Para nós, a oração é o primeiro princípio e fundamental princípio da experiência com Jesus. É notável que esse ensino da oração ele veio para a orientação de Jesus aos discípulos, no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus orienta como se deve orar e o que se deve orar. Ele diz lá, para que a gente possa ter uma experiência de oração, lembrar quem é Deus para nós, como por exemplo, é nesse momento da oração que Jesus desconstrói uma ideia religiosa de um Deus distante e a gente passa a chamar Deus de Pai Nosso, algo mais perto. A gente acredita que essa experiência da oração com Deus tem a ver com isso. A oração é importante. A oração alimenta a nossa dimensão espiritual. A gente acredita que a primeira ruptura que o pecado trouxe foi a ruptura do homem com Deus. Então essa conexão do homem com Deus foi rompida e a gente precisa voltar a se relacionar com Deus para se afastar da vida de pecado que nós temos. E como é que fez isso? Jesus nos deu a oportunidade de ter acesso a Deus livre quando ele morre na cruz e expressamente nas Escrituras diz que o véu se rasgou e o véu representava aquela dimensão de que só o sacerdote poderia ter acesso a Deus e agora todos os seres humanos podem ter acesso a Deus por meio de Jesus, o nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aí a gente acredita que oração para nós não é uma ferramenta espiritual, não é uma disciplina espiritual para se pedir apenas a Deus e qualquer outra coisa, mas a oração é uma dimensão espiritual para se relacionar com Deus. Billy Graham nos diz uma frase belíssima que é: ore bastante até você se tornar íntimo de Deus. A oração é um tempo de diálogo com o seu Pai, que te ama e que quer te ouvir. A oração não pode se tornar um amuleto de decretos e de profecias e de nenhuma outra ferramenta senão dizer: Jesus, fala que eu te escuto, me ensina a orar, escuta as minhas necessidades. Aí Jesus vai dizer assim para a gente: Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, a gente acredita quando Paulo diz que o pecado afastou o homem de Deus, que toda igreja precisa ensinar a vida de oração como sendo primordial, porque a vida de oração me força a se aproximar de Deus. E à medida que eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. A nossa espiritualidade requer indispensavelmente uma experiência com Deus. Isso em qualquer nível de importância na igreja que se tenha. Lutero dizia que ele não conseguiria cumprir a agenda dele se não orasse pelo menos 4 horas pela manhã. O Leonard Riverhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que um pastor não poderia ser convidado a ser examinado a ser pastor de uma igreja, se ele não ora pelo menos 2 horas por dia. Quando eu li isso, me constrangeu. A vida de oração não é uma opção,
é uma necessidade. Assim como a comida que eu como todos os dias, e o ar que eu respiro, e a água que eu bebo que mantém meu corpo vivo, assim é a oração para manter meu espiritual vivo também. Que a gente pode estar num corpo humano, vivendo, mas com a alma morta, porque a minha vida com Deus não existe. Oração é relacionamento com Deus, e relacionamento com Deus é se fortalecer contra a vida de pecado. Esse é o primeiro princípio da Igreja Siga. Amém.